Você está na novel sonora. Agora vamos ler Shadow Slave. Capítulo 343, Condutor de Alma. Ele hesitou por alguns momentos, sem saber como responder. À medida que os segundos passavam, o silêncio entre eles tornava-se tenso, cheio de significado não dito. Finalmente, Nefes piscou e desviou o olhar, fitando o cadáver do terror carmesim. Sua mão segurando a espada tremia ligeiramente. Matei? Sim. Eu matei. Acho que tive sorte. Depois de um tempo, ela acrescentou em voz baixa. No final, era apenas uma estrela falsa. Sunny sorriu ligeiramente, mas seus olhos permaneceram frios. Sorte. Eu sei um pouco sobre ter sorte, Nef. Uma criatura como esta não morreria apenas por causa de má sorte. Ela permaneceu em silêncio por um tempo, depois suspirou e olhou para baixo. Ela estava evoluindo, tentando se tornar um titã. O peso da transformação a deixou vulnerável. Apenas aconteceu de eu atacar enquanto o terror estava em seu ponto mais fraco. Foi por isso que ele morreu. Evoluindo, para um titã? Você não pensou sobre o que fizemos? Sunny olhou para cima, para a esfera radiante de luz, e franzia a testa. Em meio a todo o caos, ele havia esquecido de considerar a escala completa do que havia acontecido depois da batalha, bem como as razões e consequências disso. Pensando bem, por que a luz do sol artificial destruiria as almas de todas as criaturas vivas que tocasse? Isso não tinha sido assim antes da queda da antiga civilização, por muitas gerações, pelo menos. Mas então, o vaso havia se corrompido e se transformado em uma criatura do pesadelo. O terror. E ao mesmo tempo, os selos que aprisionavam a maldição da escuridão devoradora haviam sido destruídos, deixando-a livre. Então, na verdade, o sol corrompido nunca tinha existido sem um mar escuro como companhia. Até hoje. Sunny sempre havia pensado que o sol estava restringindo o mar escuro. Poderia ser que ele sempre havia sido restrito pela escuridão também. E quando ele banisse a antiga maldição e a trancasse no subsolo, o sol finalmente estaria livre de suas correntes. Foi por isso que sua luz mudou de repente, transformando-se em um brilho branco aniquilador. Ele havia se tornado livre para fazer o que quisesse. Mas havia algo mais. À medida que seus olhos se arregalavam, Nefes assentiu. Sim. O sol artificial não ilumina apenas as imediações do pináculo carmesim. Ele ilumina toda a costa esquecida. Sua luz alcança todos os lugares. Então, enquanto estávamos lutando pela torre, a maioria das criaturas vivas na costa esquecida foi exterminada. Toda essa morte, todas essas inúmeras almas, guiadas para o pináculo pelo labirinto, como um sacrifício colossal, para alimentar a evolução do terror carmesim. E Nefes aconteceu de atacar enquanto o terror estava nos espasmos daquela aterrorizante transformação. Bem, isso não foi uma coincidência, muito provavelmente. Sunny não esquecera o olhar pensativo em seu rosto quando Nef havia olhado para fora dos portões do pináculo antes de dar ao exército dos sonhadores a ordem de avançar. Ele estremeceu, percebendo apenas agora que toda essa região do reino dos sonhos estava agora quase completamente vazia de vida. Apenas algumas criaturas dos pesadelos devem ter sobrevivido, aquelas que tiveram a sorte de se esconder da luz solar mortal a tempo, ou que eram poderosas o suficiente para resistir a ela. Um influxo tão imenso de almas certamente seria suficiente para impulsionar o terror carmesim para o próximo estágio de sua evolução, devolução? O que quer que acontecesse com as criaturas dos pesadelos à medida que ficavam mais poderosas. Não que Sunny soubesse algo sobre esses assuntos, mas se algo pudesse causar algo assim, a evisceração de uma região inteira do reino dos sonhos certamente seria capaz. Agora, no entanto, o terror estava morto,
e sua influência corruptora havia desaparecido, fazendo com que o sol artificial voltasse ao seu estado normal. Mas não poderia ser tão fácil assim. Como se respondendo a seus pensamentos, o pináculo tremeu novamente. Um pedaço adicional de pedra desprendeu-se do chão da câmara e caiu. De repente, a luz do sol ficou um pouco mais fraca. Olhando para cima, Sunny percebeu que o sol artificial não parecia tão brilhante como há poucos minutos. Era como se estivesse lentamente se extinguindo. Estava morrendo? Afinal, não havia mais um recipiente para canalizar a essência da alma para sua fornalha. Interrompendo seus pensamentos, Nephis de repente falou, com a voz rouca e cansada. O que aconteceu com os outros? Sunny se moveu e olhou para baixo através do abismo no chão da câmara. Lá embaixo, ele podia ver o vasto terraço e o anel cintilante do portal nele. De alguma forma, seu brilho parecia mais fraco. O terraço, no entanto, estava vazio. Não havia humanos lá, e até mesmo os golems de coral jaziam imóveis, sua semelhança de vida apagada quando o terror morreu. Todos escaparam. Nephis suspirou lentamente, como se aliviada. Depois de uma longa pausa, ela se moveu ligeiramente e perguntou. E Caster? Sunny olhou para ela e deu de ombros. Quando ele falou, sua voz era fria e indiferente. Eu o matei. Estrela da Mudança permaneceu em silêncio por um longo tempo. Então, ela sussurrou, parecendo não estar falando com ninguém. Então é por isso. De repente, uma risada amarga escapou de seus lábios. Nephis levantou as mãos e as pressionou contra o rosto, como se sobrecarregada por alguma emoção profunda e sombria. Depois de alguns segundos, sua voz abafada chegou aos ouvidos de Sunny. Você não deveria tê-lo matado, Sunny. Sunny rosnou. Sim? Por quê, exatamente? Ela permaneceu imóvel por alguns segundos. Em seguida, lentamente baixou as mãos e as colocou nos joelhos. Seu rosto estava pálido e sombrio. Você verificou seus atributos? Ele assentiu e olhou para ela com uma expressão curiosa. Eu verifiquei. Há um novo lá. Condutor de almas. Estrela da Mudança olhou para a distância e assentiu. Sim. O mesmo para mim. Sunny ergueu a sobrancelha e perguntou, sua voz calma e firme. Alguma ideia do que significa? Ela não disse nada por um tempo e, em seguida, virou a cabeça para olhar para ele. Você ainda não descobriu? Ele deu de ombros. Estava um pouco ocupado. Por quê? O que é? Nephis suspirou e olhou para as paredes da câmara. Finalmente, ela disse. Toda esta torre é uma máquina de almas gigante. Foi criada para coletar a essência da alma e canalizá-la para o sol artificial. No entanto, não pode funcionar sem uma engrenagem pequena, mas crucial. Um humano para servir como fulcro de todo esse poder, o condutor para todas essas almas. E então, em uma voz muito mais baixa, ela acrescentou. O recipiente. Sam estremeceu, então olhou para o cadáver da criatura repulsiva. O recipiente anterior do sol artificial. Nephis o matara, destruindo uma parte crucial do mecanismo do pináculo, e assim, o pináculo encontrou uma substituição. Os dois deles. Os únicos dois humanos restantes na costa esquecida, convenientemente escondidos do sol destruidor dentro da torre antiga. Seria tentador dizer que era destino. O que isso significa para nós, exatamente? Vamos nos transformar em algo, como aquela coisa. Neph balançou a cabeça lentamente. Ainda não. Não por um longo tempo. O terror absorveu a maioria das almas que colheu após a batalha,
e não há ninguém para fazer sacrifícios para o sol agora. O labirinto também está morto. Ecoando suas palavras, o pináculo tremeu novamente, e em algum lugar abaixo, um som ensurdecedor de pedra esmagada pôde ser ouvido. Sunny inclinou a cabeça. Então, qual é o problema? Não podemos simplesmente sair daqui e nunca mais voltar? Estrela da Mudança olhou para ele, seus olhos cheios de emoção fria e amarga. Você não entende, não é? Depois disso, ela rangeu os dentes e disse: O pináculo carmesim é uma máquina, e o portal é uma parte dessa máquina. O pináculo não pode funcionar sem um humano servindo como conduto da alma, e nem o portal. Deve haver um recipiente dentro da torre para o portal funcionar. Ela se levantou lentamente, balançou um pouco, e finalmente o perfurou com um olhar sombrio. O que significa que apenas um de nós pode escapar. Sunny olhou para ela por alguns segundos, depois olhou para o anel distante do portal. Finalmente, ele se voltou para Nephis e disse: Eu suponho que você ficará para trás e me deixará ir? Estrela da Mudança olhou para ele, seus intensos olhos cinza cheios de chamas brancas incipientes. Eu estava prestes a te perguntar o mesmo. Sunny hesitou por um momento, depois sorriu. Nem pensar.